que é importante a gente entender, então, quais são os climogramas brasileiros, ou seja, quais são os tipos climáticos brasileiros e as suas principais características, tá bom? Vamos tentar entender. Primeira coisa, o que é um climograma? Um climograma nada mais é do que um gráfico. Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, a definiçãozinha. É um gráfico. E esse gráfico ele é super importante por quê? Porque ele vai mostrar pra gente algumas coisas. É um gráfico, fiz aqui para vocês um climograma esquemático, tá? Vocês vão perceber que todo climograma tem umas letrinhas aqui embaixo, J, F, M, A, que são os meses do ano, tá? De um dos lados não é convencional, às vezes pode ser que a chuva esteja aqui, às vezes pode ser que a temperatura esteja aqui, tanto faz, tá? Mas no meu exemplo, de um lado eu coloquei o índice aqui de temperatura em graus Celsius, 0, 10, 20, 30, e aqui eu coloquei o índice de pluviosidade, ou seja, de chuva, de precipitação, 0, 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros. Só para a gente entender, 1 milímetro de chuva quer dizer que está chovendo 1 litro a cada metro quadrado naquele espaço. Então, se eu falo para vocês, olha, em São Paulo choveu 100 milímetros, quer dizer que se eu pegar a cada metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro que eu tiver em um mês, vai ter chovido 100 litros de água. Essa é a ideia, tá bom? Professor, o que é um mês chuvoso? Porque calor eu até entendo, vai, sei lá, acima de uns 20 graus, considero quentinho aí, de boa. Chuvoso, a gente depende muito da realidade de cada país, claro. O que é chuvoso, sei lá, no deserto do Saara, não é a mesma coisa que é chuvoso aqui no Brasil, percebe? No Brasil, a gente vai considerar chuvoso mais ou menos, acima de 150 milímetros de chuva. Isso você já pode considerar como se fosse um mês chuvoso. E aí, como que eu faço para saber a temperatura? Então, eu vou pegar, por exemplo, ó, janeiro. Janeiro, você vai ter a linha. Percebam que a linha é vermelha, a linha sempre é a temperatura, e você vai ter a coluna, e a coluna sempre representa a pluviosidade. Aí eu vou lá, por exemplo, ó, J, janeiro. Em janeiro fez mais ou menos, vai, choveu uns 180 milímetros, ou seja, é um mês relativamente chuvoso, e em janeiro fez mais ou menos, sei lá, uns 22, 23 graus. É assim que você vai interpretando. Então, vamos pegar, sei lá, junho. Junho é esse mês aqui, ó, esse Jotinha. Então, a gente já vê, bom, a pluviosidade, mais ou menos uns 30 milímetros de chuva, e a temperatura, mais ou menos uns 16, 17 graus. Assim você interpreta um climograma. É muito importante para suas provas, não só de clima do Brasil, claro, mas de clima também mundial. O Brasil, ele tem 6 tipos climáticos mais importantes. Clima é uma coisa assim muito ampla, tá? Lembrando que para a gente definir um clima precisa de mais ou menos 30 anos de observação. Então você pode observar mapas que tem, sei lá, o Brasil com 20 classificações climáticas diferentes. De verdade, galera, para ensino médio, para vestibular, esses 6 aqui estão ótimos, sensacionais. É o que eu vou explicar para vocês agora nesse momento. A gente tem o clima equatorial. Alguns falam, tem equatorial subúmido, equatorial superúmido, equatorial convencional. Equatorial, tá ótimo, tá? O clima equatorial ele fica na região norte do nosso país e ele vai ter um climograma que, como vocês podem perceber, as temperaturas são altas o ano inteiro. Professor, por que as temperaturas no clima equatorial são altas o ano inteiro? Porque a gente tem o clima equatorial da região norte numa baixa latitude, próximo da linha do Equador, uma altitude também relativamente baixa. A gente tem a imensa planície amazônica, a depressão norte-amazônica, a depressão sul-amazônica. Tem um trechinho ali do extremo norte que é um clima uma altitude um pouco mais elevada. Mas em geral, a região norte, ela é baixa e ela está próximo da linha do Equador. Altas temperaturas. E também com altos índices de pluviosidade o ano inteiro. Por quê? Porque o ano inteiro a gente vai ter a ação da MEC, a massa equatorial continental, que vai ser responsável pela chuva de convecção. Percebe como a gente consegue, então, interpretar um climograma a partir dos fatores climáticos que eu passei para vocês? A partir da latitude, altitude e das massas de ar? Super importante isso aí, tá bom? Então, o clima equatorial. Você pode ter um período um pouquinho mais de seca, né? De outubro, vai passando ali no comecinho do ano e tal, e é um pouco mais chuvoso no restante. Mas de verdade, galera, é meio que chuvoso o ano inteiro. Essa é a realidade, tá bom? Quando a gente pega o tropical típico ele é típico ali da região centro-oeste, pega um pouquinho do sudeste e um pouquinho da região do agreste também, do nordeste, mas o grande Q dele ali é a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, tropical típico. A gente percebe que tem 2 estações bem definidas. O inverno, que ele é bastante seco, e o verão, que ele é bastante chuvoso. Não tem uma grande amplitude térmica, a variação de temperatura aí de 8, 10 graus no máximo anual.
o verão sendo bem quente, o inverno relativamente ameno, mas a característica significativa são as duas estações bem definidas. O verão, ele vai ser muito chuvoso, porque ele vai ter a atuação da MEC, a massa equatorial continental, que são aqueles rios voadores causando chuvas de convecção no período de verão. Já no período de inverno, a MTC, a massa tropical continental, ela, que é uma massa seca, né, a única massa seca do território, ganha mais força, reduzindo os níveis de precipitação no período de inverno. Então essa é a característica do nosso centro-oeste, é um clima bem tropical. Se no centro-oeste tem essa característica, a gente vai ter um clima tropical úmido do nordeste também. E aqui eu peço para vocês muito cuidado. O nordeste não é, professor, o nordeste é seco. Imagina, o nordeste ele tem 4 sub-regiões. A zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. A região que é seca é só uma delas, que é o sertão nordestino, que é o semiárido, que a gente vai falar logo menos. Mas o litoral do nordeste, que é a zona da mata nordestina, vai ter um clima bem típico também. É o único clima do Brasil em que é mais chuvoso no período de inverno do que no período de verão. Se vocês observarem o Nordeste, o litoral do Nordeste tem uma baixa altitude, uma região litorânea, baixa latitude, muito próximo da linha do Equador. As chuvas concentradas no inverno. E aí por quê? Por que a gente tem chuvas concentradas no inverno aqui nesse tropical úmido? Porque é quando acontece a chuva frontal. Se você pegar Salvador, Recife, enfim, esses territórios mais litorâneos, as chuvas são concentradas no inverno, porque é quando a massa polar atlântica ganha força, se encontra com a massa tropical atlântica, promovendo a famosíssima chuva frontal. Aliás, eu sei, né, que várias pessoas do terceiro ano fazem aquela famosa viagem para Porto Seguro. Se você for no período de julho, é bem possível que você encontre chuvas naquela região, porque chove bastante no inverno, julho, né? Então, a não ser que você queira jogar um chaveco geográfico, esse clima não, tempo, né? Tempinho chato, hein? Tá chovendo aqui bastante e tal. Sabe por que tá chovendo? Porque aqui a gente tem um encontro de uma... Você pode jogar essa, né? Certeza que é sucesso romântico aí. Mas se você não quiser, é melhor você ir para o litoral do Nordeste, não no período de inverno, tá bom? O tropical de altitude, ele é mais típico das serras do Sudeste. Então a gente pega alguns territórios como São Paulo, Minas Gerais, né, Ouro Preto, Belo Horizonte, todas essas regiões, elas estão em altitudes mais altas que o convencional para o restante do território brasileiro. E lembre-se, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então a gente tem aqui, ó, nas serras do Sudeste, latitude medianas, próximas do trópico, altitudes elevadas se comparados ao território brasileiro, fazendo com que as temperaturas sejam relativamente mais frias do que o normal. O clima tropical de altitude, ele é muito similar ao tropical típico. Então, duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Só que no tropical de altitude, a gente percebe que as temperaturas são menores por conta da presença da altitude, 1.500, 2.000 metros aí, que faz com que as temperaturas sejam, em média, para vocês terem uma noção, 5, 4, 5, 6 graus às vezes, até mais frio que o tropical típico, ok? Se a gente pegar o clima tropical semiárido, esse aqui é o mais enigmático de todos. O tropical semiárido não é o Nordeste, é o sertão nordestino, que é o interior do Nordeste, tá? Grande parte ali do Nordeste, concordo, quase 50%, mas não é todo. Vocês percebem que o clima semiárido, ele tem altas temperaturas o ano inteiro praticamente, claro, a latitude muito baixa, muito próximo da linha do Equador, e a altitude baixinha também, fica na depressão sertaneja do São Francisco, não é um território muito alto. Então ele é bem quente, só que ele é muito seco. Professor, por que ele é seco? Por que o sertão nordestino é tão seco assim? Porque aqui a gente vai ter se formando uma zona de alta pressão atmosférica. Uma zona de alta pressão, para quem não sabe, é uma zona de divergência de ventos. Ou seja, imagine que em cima do sertão existe uma célula de alta pressão que expulsa ventos úmidos, que impede a chegada de ventos úmidos. Então, só no período de verão, geralmente no comecinho do ano, que tem um pouquinho mais de chuvas naquela região. Mas aí passa o ano inteiro praticamente sem chover, para chover de novo no próximo verão e por aí vai, tá? Esse é o clima semiárido. E, para a gente finalizar, o clima subtropical. O clima subtropical, que é típico do sul do nosso país, então pega territórios como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem como principal característica ser o nosso clima temperado. A gente não pode esquecer, né, que o clima tropical, o subtropical, aliás, ele é o primeiro clima temperado que existe. Por quê? Porque ele está para baixo do 23 graus, ou seja, está além dos trópicos.
Então a grande característica de um clima temperado é que você tem as 4 estações bem definidas. O verão é quente, o inverno é frio, a primavera floresce, tal, essas coisas. O clima subtropical é o mais semelhante disso. Então o que a gente vai ter no clima subtropical? Primeira coisa, é a maior amplitude térmica do Brasil. Se você for observar no clima subtropical, aí sim o verão é quente, 25, 26 graus, e o inverno é frio, 10 graus, 11 graus, depende muito da região que a gente está falando. Aí sim vai ser um clima bastante frio, bastante significativo. No restante, a gente fala que são climas amenos, quase frios. O único clima frio, efetivamente, essa maior variação de temperatura, é do sul do país. E as chuvas, elas são relativamente bem distribuídas o ano inteiro. Você não tem, que nem no clima tropical, por exemplo, 2 estações bem definidas, o verão chuvoso ou o inverno seco. Ou como no clima tropical úmido do Nordeste, em que o inverno é bastante chuvoso e o verão é mais seco. O clima subtropical, as precipitações elas são bem distribuídas o ano inteiro. Muitas vezes, né, você pode até comparar o clima equatorial, que também não tem estação seca, com o clima subtropical, que também não tem estação seca. Qual que é a diferença dos dois? É que o clima subtropical, a variação de temperatura é muito significativa, enquanto no clima equatorial é quente o ano inteiro. E por mais que chova aqui o ano inteiro, nunca vai ser assim, nossa, que precipitação, 500 milímetros de chuva. Não, isso não acontece. 150, 200, às vezes chega até 50, enfim. Vai irregular, mas regular para baixo. Aqui é um regular para cima, sempre chovendo o ano inteiro. Beleza, galera? Deu para entender? Beleza? Tira um print aqui, ó. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. E até a nossa próxima aula. Falou!